pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre livros que fazem parte de séries e não foram lançadas as continuações. Bom, todo mundo sabe que tem editora que começa a publicar um livro, vê que não dá muito certo e para de publicar. Ou então aquelas editoras que começam a publicar o 4º livro de uma série de 100 e não publicam o resto. Né? Tem vários casos assim. E muitas pessoas reclamam porque você às vezes gosta da história, ou você às vezes nem gosta tanto da história, mas você quer continuar a leitura da série. Só que como a editora parou de lançar aquela determinada série, o que você faz? Não é mesmo? Bom, então, os primeiros livros que nós vamos comentar aqui são os livros que foram publicados pela editora ID, que era da Moderna, mas que acabou fechando. Essa série começou a publicar a trilogia Forgive My Sins, da Tara Lynn Childs. E essa série, assim, é muito boa. Conta a história da Lily, que é uma menina que é uma sereia, só que ela decide passar um tempo na Terra pra ver como que é a vida, né, na Terra. Porque a mãe dela, se eu não me engano, era uma ser humana, né? E aí ela passa um tempo na Terra e tem muitas coisas envolvendo, porque o pai dela é o rei lá da região, no mar. E quando ela tá fora da Terra, ela acaba... Aliás, quando ela tá fora do mar, ela acaba se apaixonando. Então assim, é uma série que, gente, só faltou um e não publicaram. Infelizmente. Infelizmente. E outro caso também, é uma série muito bem aclamada fora do Brasil e que só teve o primeiro livro publicado aqui, que foi Os Videntes da Libba Bray, que conta a história de uma moça que vai morar em Nova York, isso ainda em 1926, por aí, e ela mora com o tio dela, que é curador do Museu de Coisas Ocultas, Folclore, não sei o quê. Só que daí começa a ter uma série de assassinatos em Nova York, todos eles relacionados ao ocultismo, coisas muito relacionadas que também estão no museu. E aí ela e o pai delas, o tio dela, acabam se vendo no meio dessas investigações. E assim, eu sei que por enquanto já tem 2 livros, eu não lembro se é uma duologia ou se é uma trilogia, mas só foi o primeiro publicado aqui. Então, infelizmente. Outro livro que já não é mais da ID, mas é da galera Record? Não sei. Enfim. A gente sempre falou Record, mas tem gente que fala Record. Enfim, é a continuação da série Segredos da Minha Vida em Hollywood, da Jen Calonita. Esse é o 4º livro da série e a série é composta por 6 livros. Esse livro foi lançado em 2012 e até agora nada do 5º nem do 6º livro. Ele conta a história de uma garota, que eu esqueci o nome dela, enfim, ela é famosa e no primeiro livro ela decide ter uma vida mais normal, porque assim. ela desde pequena ela cresceu debaixo dos holofotes, então ela quer ter um pouquinho de vida normal. Aí ela vai disfarçada para uma escola para tentar ter uma vida de um adolescente normal. E aí a gente fica acompanhando essa vida dela. E esse 4º livro foi lançado, até agora a gente ainda não leu, a gente parou no 3º, mas assim, tem ainda o 5º e tem o 6º, e desde 2012 nada. Inclusive esse livro aqui, a gente foi um grande achado na FENAC, nós encontramos na loja física por R$2. A gente ainda não acredita. O próximo livro é Poseidon, da Anna Banks. Ele faz parte de uma trilogia, é o primeiro livro. E, por enquanto, só foi lançado um. E esses dias atrás eu vi que alguém perguntou no Twitter para Novo Conceito. E eles falaram que ainda não tem previsão de quando vão lançar os próximos. Então, assim, é a história de uma menina, que ela chama Emma. E ela é muito bonita, ela tem o olho lilás, o cabelo dela é quase branco. E aí ela conhece um cara e esse cara acha que ela é o que ele precisa. Só que esse cara, ele é o príncipe das sirenas, né? Que é tipo sereia. E aí ele tá procurando uma pessoa que consiga falar com os peixes, né? Que ele precisa de uma pessoa assim também. E ela pode ser essa pessoa, porque ela tem um talento assim que ela nem sabe que ela tem. E aí existe uma dúvida, porque ela não conseguiu salvar a melhor amiga dela, que morreu atacada por um tubarão. Então fica meio nesse reme-reme, não sei se ela é, se ela não é, o que ela é. Então, pra você saber a continuação, infelizmente, por enquanto, nada de lançamento, né? Um outro livro também, que as continuações ainda não foram lançadas, é de Avalon High, da Meg Cabot. O segundo, ele foi lançado em forma de quadrinhos, que é A Coroação. E A Coroação tem um 2º e um 3º livro lançados nos Estados Unidos, mas até agora só foi lançado só o 2º. Essas continuações, elas são feitas em formato de quadrinhos, né? Todas as continuações são em formato de quadrinhos. E dos quadrinhos só lançou o primeiro dos 3 que tem. Né? E ele envolve a lenda do rei Arthur. E todos os personagens podem estar
vivendo a lenda do Rei Arthur, só que na vida atual, né? E assim, é um dos meus livros adolescentes da Meg Cabot favoritos, porque ele é muito legal mesmo e muito interessante. E o final é bem impactante. Nossa. E teve até uma adaptação feita pela Disney, mas é péssima. Não assista. Péssima. Tá? Muito ruim. Você vai perder seu tempo. O próximo livro que a gente vai falar é de Predestinados, que é uma trilogia, na verdade, que envolve um pouco de mitos gregos e essas afins, né? E só foi publicado primeiro e até agora ninguém tem ideia de quando vai ser lançado, porque eu acho que ele foi lançado aqui em 2012 ou 2013 e até agora nada. E a Intrínseca, infelizmente, tem essa mania de começar uma série, se ela não dá muito certo, ela para de publicar. E essa série aqui é a história da Ellen, que é uma menina muito bonita, tal, que ela muda de cidade, e aí ela conhece um rapaz, muito bacana também, e acaba que, é assim, ela tem muitas alucinações, que ela tá no deserto, e aí depois ela tem umas alucinações com umas mulheres que choram sangue, e aí ela vai acabar descobrindo com o passar do tempo que ela tem relação com todas as lendas e mitos de antigamente. Então, assim, é uma história que parece ser muito bacana. Eu não li ainda, mas ela parece muito bacana. Pena que não foi toda publicada aqui. E outra história também, que a Intrínseca, infelizmente, parou no segundo livro lançado de uma quadrilogia, é de Ecos da Morte, da Kimberly Derting. Ele conta a história de uma menina, a Violet, que ela sente cheiros, sensações, vê cores de pessoas e animais que já morreram. E o problema é que ela encontra um corpo também, que ela consegue sentir cheiro, consegue ver cor e tudo mais. E os assassinos dessas pessoas que ou morrem, de criaturas, eles carregam em si também as mesmas sensações, as mesmas cores, os mesmos cheiros, tudo. Que as pessoas que foram assassinadas, os animais também. Exatamente. Então, quando acontece a morte de uma menina, ela sabe, ela descobre o corpo e ela sabe que a qualquer momento ela pode acabar esbarrando com o assassino. Só que ela tem que tomar muito cuidado, porque senão ela pode ser a próxima vítima. E a continuação, Desejo dos Mortos, foi lançada e eu li e eu fiquei, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer. E assim, a Intrínseca não lançou o terceiro nem o quarto, porque eu acho que o que acontece? São séries, às vezes, que não são tão emplacadas aqui no Brasil, que aí eles simplesmente param de publicar. Eu acho isso muito péssimo. Porque, assim, pra eles é bom, porque eles não vão ter prejuízo, mas pros fãs das séries, isso é muito ruim. E, por exemplo, outra série que fez uma cagada, assim, mas pelo menos lançou todas, foi a série de estudos sobre veneno da Maria V. Snyder, que é uma série que é muito bem aclamada fora do Brasil e que todo mundo que, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que leram essa série aqui no Brasil adoram essa série. Só que o que a Harlequin fez? Lançou o primeiro e o segundo, e o terceiro livro só lançou em e-book. Ou seja, se você quer ter uma coleção completa na sua estante, não tem como. E esse aqui é muito interessante, porque é de uma moça que ela assassina um cara, isso não é legal, né? A Helena. E aí, todas as pessoas que assassinam alguém, elas são condenadas à forca. Só que quando ela vai ser enforcada, o cara que experimentava as comidas do rei nesse reinado aqui, ele acaba morrendo. E aí a próxima pessoa que é para ser enforcada acaba sendo oferecida como uma pessoa para experimentar as comidas, né? Ser a experimentadora, digamos assim. E aí ela começa a ser a experimentadora e acontecem muitas coisas, sabe? Muitas intrigas políticas. E por que não tem um terceiro livro físico? Sabe? É muito injusto. Outra coisa, outro livro também que foi lançado aqui no Brasil, foi lançado o quarto de 4 livros, e não foi lançado o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é Muito Mais Que Uma Princesa, da Laura Lee Gurk. Ele conta a história da Lúcia, que ela é filha de um príncipe e de uma cortesã. Só que ela é uma filha ilegítima, então ele não assume muito bem ela. Só que ela vive fazendo escândalos. Mesmo que ela tenha sido criada, né, de convento e tal, ela sempre acaba fazendo muitos escândalos. Então, pro príncipe não ter mais problema com esses escândalos, ele decide que vai casar a Lúcia, porque daí quem vai ter que tomar conta dela e dos escândalos dela é o marido dela. Só que daí, o que acontece? Ele não tem como casar ela com qualquer pessoa, né? Ele não tem como procurar também. Ele não tem tempo. Então, ele faz com que o Ian, que é um diplomata britânico, ele faz com que o Ian vá procurar um marido adequado para ela. Só que, enquanto o Ian não consegue encontrar, ao mesmo tempo, ele vai se apaixonando pela Lúcia. Então, assim, é o quarto livro
de uma série de romances históricos. Então, assim, é bem bacana. É um livro muito bacana, inclusive. Foi o primeiro livro de romance histórico que a gente leu e é muito, muito gostoso de ler, uma leitura muito fluida. Infelizmente, não foi lançado o resto aqui. E assim, é uma pena, porque é uma escrita muito, muito agradável, realmente. E a nossa menção honrosa aqui é de uma série que, assim, é uma série que originariamente ela tem 67 livros publicados. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é uma série dos anos 90. E aqui ela foi publicada na década de 90 ainda pela Ática, editora Ática, e foi publicado só 19. Que é a coleção Primeiro Amor, ou Love Stories, nos Estados Unidos. E tem 19 livros. Esses 19 livros, assim... Conta história assim, de adolescentes que estão vivendo o primeiro amor ainda. E é tudo na década de 90. Então, assim, não tem aquela coisa de celular, não tem internet. E-mail, sabe? É uma série bem datada, mas que ainda é muito gostosa de ler. É uma leitura muito gostosa pra meninas que estão entrando na adolescência, porque eu comecei a ler esses livros realmente na adolescência, assim, indo na biblioteca da escola, descobrindo livros e tal. E foi assim que eu comecei a ler. E aí, nos Estados Unidos, já tem todas essas edições, elas são, assim, meio que em formato de banca, né? Tudo mais antigozinho e tal. E, por exemplo, alguns livros dessa coleção, eles fazem parte de séries. Por exemplo, esse aqui, que é Coração Dividido, ele tem uma continuação, que é Torn Apart, que não foi lançado no Brasil. E tem também trilogias, tipo, trilogia do baile de formatura, tem trilogia de intercâmbio, sabe? Mas todos são pouquíssimos livros, assim, que são realmente séries. A maioria tudo são livros individuais. E... sabe, eu queria deixar aqui meu apelo, editora Ática, sabe? A gente sabe que é uma série que provavelmente não vão lançar o resto. Não vai ser lançada. Porque hoje é muito A adolescência diferente. mudou, a realidade mudou desses adolescentes, então assim, não é uma coisa que vai ser lançada, mas são livrinhos que fizeram parte da nossa história e a gente queria ver todos eles publicados. Mas se não tem todos eles publicados, a gente vai atrás dos originais mesmo, né? Fazer o quê? Né? Mas assim, pelo menos nós conseguimos ler livros em inglês, que são, pelo menos são a maioria desses livros que nós falamos, acho que todos eles são de origem da língua inglesa. Mas e quando a pessoa não consegue ler um livro em inglês, sabe? Ainda não tá acostumado, ou às vezes tá lendo um livro que é uma trilogia ou quadrilogia ou qualquer coisa assim, que não é em inglês, é em francês, é em espanhol, é em italiano, qualquer coisa assim, sabe? Se você não fala a língua nativa do livro, fica difícil. E aí agora a gente quer saber quais livros que você tem na sua estante que não tiveram publicações das continuações aqui no Brasil. Se vocês gostariam que lançassem logo, ou se vocês acham que tudo bem, porque é assim que é o mercado que funciona, não sei o quê, mas eu acho que às vezes se publicasse pelo menos poucas unidades, sabe? Não ia ser tão... uma tiragem menor, não né? ia ser prejuízo, sabe? Pelo menos não pra gente. Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês. E até a próxima.